Se eu fosse te levar no encontro hoje, quanto você gostaria que eu gastasse com você? No mínimo uns 500. Opa! Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Vamos falar hoje de encontros aí, encontros que podem ficar muito caros, né? Vamos ver a opinião delas, o quanto que vale o encontro, né? Qual o valor? Mas primeiro, importante eu ressaltar aqui para vocês, se você tiver interesse em patrocinar algum vídeo do canal, se quiser aí dar uma força aqui pro projeto e também dar uma força pro seu projeto, entre em contato aí pelo WhatsApp que está passando na tela. Também você pode sugerir vídeo, enfim, agendar alguma consultoria, tá? Fique à vontade, fala lá comigo que a gente conversa, tá bom? Enfim, vamos ver o vídeo então na íntegra, entender a opinião de cada uma, o que elas acham, deixam de achar, e eu já passo aqui as minhas opiniões acerca desse assunto. Fechou? Te levar no encontro hoje, quanto você gostaria que eu gastasse com você? No mínimo uns 500. 500 no mínimo, Uhum. pra te impressionar. Pra me impressionar. E se você pudesse escolher o valor que eu fosse gastar, qualquer valor, quanto seria? 1000. 1000? Você acha que 1000 dá pra te conquistar? Dependendo do encontro, né? Você é exigente? Sou, bastante. Tem que gastar então. Sim, senão não quero, duro. Se eu fosse te levar no encontro hoje, quanto você gostaria que eu gastasse com você? Uns 800. Uns 800 reais. Uhum. Você acha que já dá pra começar a curtir? Já. Em um encontro, óbvio. Sim, dá É. pra curtir várias coisas, né? Então pra você o dinheiro ajuda na conquista. Depende, né? A pessoa tem que mostrar o caráter também, né? Namoraria um homem que é desempregado? Não. Por quê? Tem que trabalhar, né? Tem que conquistar as coisas dele, tem que crescer junto, né? Se eu fosse te levar no encontro hoje, quanto você gostaria que eu gastasse? Acho que sim, uns 50 tava bom já. 50 só? Então já tava bom já, moço. Não se importa com dinheiro? Não. Namoraria um homem desempregado então? Sim, eu acho Sim? que sim. Mas você teria que pagar tudo nos encontros. Não tudo também, né? Mas tipo, com o tempo ele teria que ter um trabalho também. Bom, entregou aí o final, mas falou legal, né? 50 conto ali e tal, né? Isso talvez é o mais próximo de crescer junto que ela falou, porque óbvio, também ninguém quer ficar com desempregado a vida toda. Não vou também tirar o mérito da moça aí, a última do vídeo. Mas as outras duas, né? Citaram valores bem altos, né? E assim, a pergunta, querendo ou não, ela tá direcionada para uma ideia de quanto que você gostaria que gastassem com você no encontro. E querendo ou não, todas elas adoram falar sobre um conceito que, o homem né, a pessoa que convidou que pague, né? Esse é o primeiro conceito já totalmente fake, porque no final das contas a gente sabe que é o feminino que fica na espera, na expectativa de convites, raramente, né? Com várias exceções, né? Relacionadas aí, em especial a homens de muito valor, né? Mas, em geral, o homem comum, ele costuma ter que convidar, certo? E mesmo o cara do topo, ele tende a muito mais convidar do que ser convidado, né? Então a tendência é essa, a tendência é que em 98% das vezes será o homem que vai convidar, ou seja, aí fica muito fácil, né, usar essa regra do convidou paga, né? Quando eu convido um amigo para uma festa, para algum lugar, eu não penso que eu tô convidando ele que eu tenho que pagar. E eu duvido que elas façam o mesmo, né, quando elas convidam as amigas para ir para algum ambiente ou tal. Então essa regra já começa, né, a cair por terra. Por que eu tô falando disso daí? Eu tô falando primeiro das desculpas que elas dão pro porquê o homem tem que pagar e agora eu vou falar da verdade, tá? Então outra desculpa, a gente gasta muito. Nossa, eu gasto com maquiagem, eu gasto com não sei o quê, e no final das contas eu gastei muito mais do que você para ir pro encontro, sendo que a gente sabe que não é bem assim, que muitas delas querem que o cara, por exemplo, tenha um veículo, ou seja, só o veículo já, né, cai por terra todos os gastos que ela colocou aí nessa experiência, né, nesse encontro. Enfim, né, tem uma série de outras coisas e óbvio, o cara ele não vai chegar de bermuda, né, chinelo, camiseta, geralmente no encontro. Na maioria das vezes ele vai muito bem produzido e também com coisas caras. Às vezes um tênis caro que ele comprou, enfim, acessórios, perfume, o homem gosta muito de perfume, perfume caro, né? Enfim, tem uma série de coisas aí que o homem também faz, que o homem também se cuida, o homem gasta com cabeleireiro, com barbeiro, enfim, tem um monte de coisa também, tá? Eu posso até concordar que nessas coisas elas gastam mais, posso concordar, claro, mas isso não muda o fato de que tem outras expectativas que elas têm sobre o homem e que no final das contas ele vai gastar tanto quanto, né? Agora, veja só, aqui eu citei algumas coisas
E lembrando que quando elas saem com as amigas, elas não cobram das amigas o custo que ela teve a mais, porque uma usou Avon e a outra usou maquiagem da MAC, entendeu? Não existe isso, né? Mas, em todo caso, né, tem todas essas desculpas, só que a verdade, né, é que elas querem se sentir valorizadas pelo valor que o homem despendeu, tá? Então há um entendimento na cabeça delas de que quando o homem ele investe, principalmente financeiramente nela, é porque ele tem um interesse elevado, é porque ele gosta muito e porque o valor dela é alto para ele, tá? Então a mulher ela enxerga que o valor dela está intrinsecamente ligado a dinheiro. O homem não percebe a mesma coisa. A percepção dele é um investimento mais emocional da parte dela, um investimento na relação íntima. Então, quando ela quer muito, ela gosta muito, ela está muito interessada, é quando ele entende que ela valoriza ele, né? A mulher não. A mulher ela tem essas coisas facilmente. Então, o que ela quer? Ela quer um cara que valorize ela financeiramente. Por isso que muitos caras falam, né, que elas, né, são muito próximas à profissão mais antiga do mundo, né? Então, assim, tem alguns caras que têm essa percepção, mas no geral é por conta disso. Elas têm essa ideia de que o homem que está investindo é o homem que está gostando dela. É muito relativo isso, né? Óbvio que a gente pode, né, apontar aqui diversas falhas nessa percepção, mas é o fato que elas apresentam ao longo do tempo, né? Então essas moças que falaram valores altos, de 500, de 800, sei lá quanto, né? É porque se isso acontecer, elas vão ficar mais empolgadas com aquele cara, claro, se elas tiverem interesse, né? Então quando ela falou caráter, né? Essa daqui, vai, mas a pessoa tem que ter caráter também, né? Entenda, é óbvio que todo mundo quer alguém que tenha grana, que tenha uma qualidade, né, visual muito interessante, que tenha também caráter e tudo, mas esses são valores, né, a questão de caráter costuma ser um valor um pouco mais secundário e difícil também de você pegar num primeiro encontro, né? Então, no encontro, na escolha desse encontro e por aí vai, você vai escolher visual, você vai escolher se o cara tem um lifestyle interessante ou não, para tudo isso ser posicionado para quando você for no encontro, né? Imagina o cara te leva no primeiro encontro, aí vocês passeiam de helicóptero dele, vai na cobertura dele, sabe essas coisas? Isso são sonhos femininos. Tá lá no filme do 50 Tons de Cinza, por exemplo, né? Então faz parte de uma realidade. Você pega os livros que elas adoram ler, né? O CEO que me amava e por aí vai, né? Então, esse é o conceito. O conceito tá ligado a investimento financeiro. Teve um vídeo que eu fiz, né, que gerou até eu fiquei um pouco incomodado nos comentários, não vou negar não, né, porque alguns caras não entenderam o que eu falei, né? Era um vídeo que eu tava falando sobre uma moça que o cara tinha falado pra ela que GP era mais barato do que era, né? E aí eu citei ao longo do vídeo, né, que se a gente fosse considerar quando o serviço da GP é pelo encontro, aquela girlfriend experience, né? Aquela ideia de você ter um encontro como se fosse real com uma namorada, que quando é assim fica mais caro. Ou seja, quando você leva a GP para jantar e não sei o que, você tem que pagar todos essas situações mais a hora dela, porque daí são vários horários para daí no final ter o final feliz, aí você dorme com ela e por aí vai. Eu não quis dizer que é para levar ela a GP para jantar. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos interpretar as coisas direito. Eu tô falando que existe esse serviço e que se a gente comparar esse serviço com a civil, é mais cara a GP. Nesse exemplo, não é para fazer isso, tá? Isso é burrice. Eu não recomendo isso para ninguém. Você tem muita grana sobrando e quer fazer isso? Direito seu. Mas eu apenas fiz essa relação, né? Que nesse exemplo a GP fica mais cara. É só isso, tá? Então, eu puxei esse assunto para justamente a gente falar do quê? A gente falar que, no geral, o feminino, ele sempre tem algum nível de valor, tá? Então, a moça do final do vídeo aqui, ela citou os R$50, legal. Por quê? Porque talvez ela entenda que ela não tenha um valor tão alto, uma coisa assim. Então, eu vou falar, 50 conto tá bom e tal, né? E isso aqui é um bom exemplo de alguém que, apesar, né, que eu citei aqui que ela não se enxerga com um valor tão alto, ou também quis apresentar uma humildade ali no vídeo, não tem como saber, né? Mas vamos pensar que ela falou de forma sincera, tá? Então, ela se enxerga com um valor menor, tá, do que a média das amigas, das mais próximas. Então, por isso, ela não vai fazer a exigência elevada
né? De 800 mil e não sei o que, né? E por aí vai, né? Então é simplesmente isso, né? Ela se enxerga como um valor menor. A gente não sabe até que ponto, né? Não sabe exatamente como, mas por outro lado, quando a gente escuta coisas assim, querendo ou não, a pessoa fica mais empolgada com a ideia de que a moça ela tá indo pro encontro para valorizar quem você é, né? O homem ele quer isso, né? Por isso que quando a gente olhou aqui no vídeo, né, e viu a moça falando um valor tão baixo, a gente ficou, olha que legal. É por isso, porque o homem quer justamente que a mulher não se importe com esse tipo de coisa e se importe com quem ele é, porque daí quando tiver lá no rally rola, acontecer as coisas e ela tiver investido em você, sendo que você investiu pouco, né? A sensação é de que você saiu no lucro, você saiu na vantagem, né? Então, no final das contas, é simplesmente uma relação do que cada um quer. A mulher, ela quer essa valorização financeira, porque isso faz com que ela entenda que tem um valor alto para você, enquanto que o homem, ele quer a valorização, vamos dizer, sentimental, né? A valorização do investimento que ela tem, né, físico em você e emocional, né? Então, isso daqui é o que o homem deseja. Então, veja só que é basicamente um encontro com uma profissional, né? Quanto mais barato você paga e mais a profissional investe em você e você acha interessante, investe o tempo dela no sentido físico, mais você fala, caramba, nossa, esse encontro foi 10, valeu a pena, né? E é isso. Não tô querendo fazer a comparação de que é literalmente a mesma coisa, porque não é literal, mas dá para dizer que tem muita similaridade a relação de poderes e todos os aspectos no final das contas, tá certo? Então é isso, cowboys. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário e, é claro, tem interesse em patrocinar o canal, o WhatsApp tá aí na tela. Fechou? Tamo junto, até a próxima.